Oi crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula da Escola da Inteligência de hoje. Então vocês vão pegar a apostila de vocês daí, lá na página 95, onde a gente vai iniciar a lição 8, Educando as funções mais importantes da inteligência. O Cacá e a Carol aprendendo a ser autores da própria história, certo? Então, nós temos aqui um objetivo para essa lição, que é aprender a pensar sobre os próprios pensamentos e sobre os próprios comportamentos como forma de governar a cidade da memória e de se constituir como uma pessoa que conhece seus objetivos, suas qualidades, defeitos, consequentemente sabe ser feliz, tá? Vocês podem também ver o pensamento tema que tem lá na página 96, que é conquistar a saúde emocional não é uma atitude mágica, mas uma atitude ousada de um eu determinado a ser autor da sua própria história, certo? Vocês podem compartilhar com sua família também o que a Escola da Inteligência tem ensinado. Para ser autor da sua própria história, é preciso gerenciar os bairros da memória, precisa administrar os medos, expandir a inteligência, usar cada derrota como uma aprendizagem para as novas conquistas. Nós não controlamos nossos pensamentos e muitas vezes não controlamos os sentimentos, mas o que fazemos com o que pensamos ou sentimos advém da maturidade e da sabedoria do nosso eu. Ter um eu forte e maduro não significa que não vamos errar ou fracassar, e até mesmo nos decepcionar conosco e com as pessoas com quem convivemos, mas significa que não teremos medo de pedir desculpas, corrigir as nossas rotas, recomeçar quando pensamos em desistir. É saber que a vida, apesar das dificuldades e desafios que enfrentamos, vale a pena ser vivida. E que cada ser humano, cada um de nós, apesar das nossas limitações, somos seres únicos e insubstituíveis no palco da nossa existência. Então agora eu quero que vocês abram lá a sua apostila na página 97, onde vai iniciar a história que vocês vão ouvir. Primeiro vamos ouvir a nossa orientadora aqui, nossa coordenadora. Olá, queridos educadores, queridos alunos, estamos iniciando hoje a nossa lição 8, nossa lição final do material O Eu como Autor da História, Cidade da Memória. Hoje a nossa aula 1, nós temos algo muito especial para nós refletirmos, começamos com a nossa narrativa e aí para que você, querido aluno, possa acompanhar essa narrativa, é importante que você acesse então o aplicativo Play Music, ouça essa história. Então, nós vamos ouvir agora a história lá no Play Music, tá? Oitava lição: Cacá e Carol aprendendo a serem autores da própria história. Há algumas semanas, o grilo de Galá e o sapo Babá estavam na casa de Cacá e Carol. A amizade dos garotos lhes davam muitas alegrias, mas a saudade da floresta viva apertava. Os pais de Cacá e Carol estavam super felizes. Seus filhos estavam mais espertos, amorosos e pacientes. Dr. Lucas disse: Eu não entendo o que está acontecendo com Cacá. Ele está mais responsável, tem prazer de me ajudar, parou de reclamar de tudo, não faz birras diante de um não. Eu também não entendo as mudanças da Carol. Quando queria algo era tão nervosa e mandona, mas agora está mais tranquila, amorosa, organizada e prestativa. O medo de fazer as provas diminuiu. Está mais segura e criativa. Certo dia, num sábado de manhã, Cacá e Carol entraram pulando de alegria no quarto. De Galá perguntou: Por que estão tão eufóricos? Ganharam presentes? O melhor dos presentes!
Meus pais vão nesse feriado para a fazenda, portanto, vamos levá-los de volta para a Floresta Viva. E quando chegar as férias... Cacá completou a fala da irmã. Nossos pais nos deixaram passar as férias todinhas na fazenda e João Antônio vai conosco. E para comemorar essa grande notícia, hoje nós vamos levá-los ao shopping center. Babá perguntou curioso. Shopping? O que é isso? É um lugar maravilhoso, onde há muitas lojas, restaurantes, cinema. João Antônio vai conosco ao shopping também. Chegando ao shopping, os pais de Cacá e Carol foram fazer algumas compras e deixaram os garotos passearem. Combinaram de se encontrar depois de 1 hora. Carol e os meninos entraram numa loja de computadores e se distraíram. Ela ficou tão fascinada que nem percebeu que havia esquecido a sua bolsa em outra loja. Babá saiu de dentro da bolsa e Digalá subiu em cima dele. Os dois perguntaram assustados: Aonde estamos? Uma menina, ao vê-los, entrou em pânico e começou a gritar. Quando o pai viu o sapo, ao invés de pensar antes de reagir e se acalmar, ficou desesperado. Deu um chute na bolsa. Babá foi parar do outro lado. Digalá caiu perto dele. Babá pulava ansiosamente de um lado para o outro. Ia ser morto. Nesse momento, 2 seguranças chegaram raivosos. Um dos seguranças, tentando matá-lo, disse: Quem trouxe esse animal sujo nesse local? Nesse meio tempo, Cacá, Carol e João Antônio viram o tumulto e correram desesperados. Quando viram Babá de língua de fora e de pernas para o ar e Digalá deitado em cima dele, imóveis, os meninos começaram a gritar chorando. Não, mataram nossos amigos! As pessoas pararam ao vê-los chorando. Todos ficaram em silêncio. Carol se ajoelhou, pegou Babá e disse: Babá, não morra, respire, não morra. Cacá, derramando lágrimas sem parar, pegou o grilo e disse: Digalá, reaja por favor. Meu amigo, me desculpe. Os 2 animais estavam imóveis. Os meninos os pegaram carinhosamente no colo e os levaram para longe da multidão. Quando os meninos já estavam sem esperança, algo inacreditável aconteceu. Babá deu uma tossida e abriu os olhos. E Digalá deu um salto. Mas vocês não estavam mortos! Digalá responde: Quando você está em uma situação difícil, o melhor a fazer é não se agitar e nem lutar, mas pensar. Pensamos juntos. Vamos nos fingir de mortos. Carol, Cacá e João Antônio estavam aliviados. Quando chegaram em casa, novamente pediram desculpas para Digalá e Babá. Digalá, mais tranquilo, disse: Como os humanos são nervosos, eles criam monstros que só estão na cabeça deles. Se não tivéssemos feito silêncio e administrado nossa ansiedade, teríamos morrido. Carol perguntou curiosa: Mas como vocês conseguiram fazer silêncio? Fizemos silêncio em nossas mentes, mesmo quando pulávamos. Usamos uma técnica ensinada pelo professor Corujão para sermos autores da nossa história nos momentos difíceis. Babá completou com sabedoria o que seu amigo Digalá havia falado. Sim, quando estamos diante de problemas, quando nossos pais não querem nos dar aquilo que pedimos, quando um amigo pegou seu jogo sem te pedir, quando alguém ri de vocês ou quando você estiver muito bravo com alguém, não importa a situação, a coisa mais importante é saber parar e pensar. Pensar o que podemos fazer para tomar decisões inteligentes. Só assim podemos ser autores da nossa história. Carol, Cacá e João Antônio ficaram de boca aberta com essas palavras. Digalá disse todo empolgado:
Igual a um autor que escreve livros, nós escrevemos a nossa história. A cada dia e a cada experiência, escrevemos um novo capítulo da nossa história. Ser autor da própria história é saber decidir o que desejamos para nós mesmos. Você tem duas escolhas. Ou é um rei que governa e constrói a sua cidade da memória com inteligência e sabedoria, ou seus medos, tristezas, timidez, raiva controlam você. Ser um rei e uma rainha sábios é ser autor da própria história. Você tem governado a sua cidade com sabedoria? Os meninos pensaram e perceberam que já estavam mais calmos, não davam tantos escândalos e não controlavam seus pais como faziam antes. Mas ainda faltava muito para aprender. De Galá e Babá falaram juntos. Um rei e uma rainha sábios buscam todos os dias serem pessoas melhores, menos reclamonas, menos impacientes, mais amorosas e generosas. E todos se abraçaram e disseram: Eu preciso cuidar da minha cidade da memória com sabedoria e inteligência. E começaram a cantar. Precisa ser um rei sábio para cuidar da cidade da memória. Não posso dar respostas rápidas, mas pensar antes de falar. Quero ser paciente e inteligente para meus problemas enfrentar. Quero ser paciente e inteligente para meus problemas enfrentar. Nós vamos aprender que eles utilizaram uma ferramenta importantíssima, que é o silêncio proativo. Quando nós estamos diante de conflitos, de situações desafiadoras, como é importante a gente usar o silêncio proativo para que a gente possa calar fora e conversar dentro para tomarmos as melhores atitudes, as melhores decisões para a nossa vida. Essa é uma atitude muito importante de um rei e de uma rainha como gestores da cidade da memória. E aí você vai acompanhar nessa narrativa tudo o que aconteceu, você pode colorir o seu livro, nós temos aí algumas partes para que você possa interagir também com o seu material, querido aluno. Não deixe de acompanhar e saber então como essa situação foi resolvida e o que a gente pode aprender ao final dessa narrativa. E a gente vai analisar, depois disso, alguns conceitos mais aprofundadamente, para que a gente possa entender exatamente alguns conceitos importantes para a nossa vida. Para você, querido aluno, se aprofundar nesses conceitos e para você, querido professor, também contribuir aí com o complemento dessa aula, nós temos no aplicativo Ei Família um vídeo complementar. Não deixe de acompanhar esse vídeo porque ele vai trazer essa atividade para que vocês possam realizar em um momento em aula ou mesmo em família. Então, crianças, depois que terminou a história, lá na página 105 vocês têm alguns questionamentos que vocês vão ler lá. Qual foi a atitude adotada por Babá e de Galá quando estavam para ser mortos? Então pensem lá. Cacá e Carol estavam se tornando maduros, calmos e organizados. Por que essa mudança estava acontecendo com eles? Por que vocês acham que os pais de Cacá e Carol perceberam as mudanças nos comportamentos deles? Você já percebeu mudanças de comportamento em seus amigos e em você depois que vocês aprenderam com a Escola da Inteligência? Quais decisões Cacá e Carol precisaram aprender para tomar para mudar seu comportamento? Sermos reis ou rainhas sábios é uma tarefa fácil? É preciso praticar a paciência todos os dias. Por que será? Vamos pensar sobre o que podemos fazer para sermos reis ou rainhas sábios da nossa cidade da memória. Tá? Lá na página 108, o Totó diz assim: puxa, veja como passou rápido, já estamos quase terminando as aulas deste ano. Neste ano nós aprendemos que cada um de nós é um rei ou uma rainha da sua cidade da memória. Aprendemos que para ser rei ou rainha, que consiga manter sua cidade da memória organizada e limpa, precisamos aprender a governá-la.
Também precisamos pensar um pouco sobre o que significa ser rei ou rainha sábios, aquele que possui sabedoria. Sabedoria significa ter muitos conhecimentos, ter muitos saberes, ter prudência. Reis e rainhas sábios têm muito conhecimentos e prudência, ou seja, sabem usar seus conhecimentos e saberes para distinguir o certo do errado. Escolhem como agir para não se prejudicar nem prejudicar o outro. E você, está aprendendo a ser um rei e rainha sábio? Como um rei e rainha pode ser sábio? Quando alguém provoca uma briga, por exemplo. Quando alguém lhe diz que não é importante. Quando alguém lhe ofende. Quando alguém percebe que seu amigo está triste ou que uma pessoa está muito feliz. Quando alguém está perto de uma pessoa que fez algo bonito. Quando seus amigos o pressionam a fazer algo. Quando tem um grande sonho. Quando está com preguiça de estudar. Está na frente do computador. Quando está com medo de alguma coisa. Quando quer aprender alguma coisa. Quando sua família lhe diz que não irá comprar um brinquedo ou um jogo que tanto quer. Quando sua família lhe diz que não deve comer determinados alimentos. Em todos esses casos, quem é que toma a decisão? Quem que é responsável pelas escolhas? Como nós podemos ser sábios diante das escolhas? Vamos pensar sobre isso? Depois disso, a gente tem um desafio para casa, para que você, querido aluno, possa fazer em casa, então, refletir com a sua família sobre as atitudes, os comportamentos, então, de um rei e uma rainha da própria cidade da memória. Será que um rei e uma rainha da cidade da memória reclamam o tempo todo? Quais seriam as atitudes de um rei e uma rainha da própria cidade da memória? Então você vai ver aí alguns questionamentos, algumas situações problema e você vai responder no seu livro. Não deixe de responder porque é importante a gente ter esse registro das atividades que a gente vai realizando ao longo dessa aula. Combinado? Finalizamos assim a nossa primeira aula. A gente se vê na próxima aula. Até mais! Então, pessoal, essa tarefa de vocês da página 112 e 113 é a tarefa da semana da Escola da Inteligência. Vocês vão responder os questionamentos que estão ali, das páginas 112 e 113, e vão fotografar juntas para mim, para enviar, então, pelo Positivo On como tarefa da semana, refletindo aí, então, sobre o que nós vimos na aula de hoje, certo? Aprendendo a governar nossa cidade da memória, tá? Até lá, façam suas tarefas e postem para a prof no Positivo On. Então, beijo e até a próxima aula.